Bem-vindos à Biblioteca Analógica. Eu sou Vinícius Caldas, eu tô aqui com... Wagner Lungov. E hoje a gente vai falar da invenção da fotografia, né, Wagner? Exatamente. Eu sei que esse termo, essa expressão é um pouco estranha depois que você estuda o que aconteceu, mas provisoriamente vamos dizer que o tema é a invenção da fotografia. É que nem a matemática. A matemática ela foi descoberta ou ela foi inventada? Na fotografia a gente pode fazer esse paralelo? Pode e o que é mais estranho é que várias pessoas, praticamente ao mesmo tempo, viram a mesma coisa, desenvolveram desenvolveram alguma forma de registrar as imagens, mas pouquíssimas perceberam o que elas estavam descobrindo ou inventando. Mas esse é o tema, justamente. Esse é o tema. Eu vou te interromper porque é muito legal esse processo, né? Que a gente vê na fotografia que é uma invenção, uma descoberta, uma invenção mais recente, né? Mas qual que era o contexto histórico daquele momento, o que as pessoas estavam pensando? E hoje o nosso foco vai ser basicamente a França? Sim, a França e falar até o daguerreótipo, né, a explosão do daguerreótipo, como que isso aconteceu. Olha, contexto histórico é muito importante, vocês vão ver depois os personagens, como que é interessante como cada um se insere exatamente numa postura, numa situação que a gente pode reconhecer mesmo quando você tem uma visão macro. Então, olha, se eu pensar que a fotografia foi oficialmente anunciada em 1839, vou fazer um recuo aí para ver o que estava acontecendo, um recuo de 50 anos. Um pouco antes, né? 1889 foi a Revolução Francesa. Tá. Lembrando, também não vou falar em detalhe, mas lembrando, foi uma explosão popular com muita violência, muitos saques, pilhagens, Guilhotina. linchamento, coisa e tal. As pessoas cortavam a cabeça Sim. foi terrível. E era no sentido de pôr um fim, nos privilégios da aristocracia, da igreja, e era uma promoção de ideais do iluminismo, do racionalismo, das ciências, coisa e tal. E também na política, era também uma coisa ligada à república, aos três poderes, tal. Isso tudo a gente vê na escola. Aí fala: "Ah, tá bom, então teve a Revolução Francesa em 89 e daí começou um governo democrático, coisa e tal". Não. É tudo na Logo história é um processo, né, gente? logo em 93, 94 veio o terror, que aí foi realmente a fase da guilhotina, milhares de pessoas foram decapitadas, muitos fugiram, que eram os émigrés, né, que eles falavam, que eles iam para outros países onde ainda existia o que seria o antigo regime. Então foi terrível. Mesmo depois do terror, aí veio Napoleão. Napoleão era muito favorável aos ideais do iluminismo, mas ele se fez imperador, quer dizer, ele continuava ainda na coisa na organização, absolutista, centralizada Uhum. de uma monarquia. Quando ele cai em 1815, aí alguém poderia: "Ah, então finalmente veio a república, a democracia". Não, foi a restauração, vieram os Bourbons, que era a família justamente da aristocrática dos reis da França. Depois teve mais, teve em 1830, outra vez uma revolução também muito, sangrenta com levante popular, tem aquele quadro famoso do Delacroix, da Liberdade Guiando o Povo, Uhum. que ficou emblemática também dessa revolução. Em 48 teve novamente, entrou o Napoleão III, novamente virou o império. Então, isso cobre os últimos anos, as últimas 5 décadas da criação da fotografia. E o que a gente tinha então, na França especificamente, mas isso repercutiu em toda a Europa. É um negócio que a gente fala França, só que é um momento global, né, daquele centro ali do momento da sociedade que eles têm vivido, né. Principalmente porque os ideais, né, iluministas, né, muitos pensadores franceses que formaram a base, eles repercutiram no mundo todo, Uhum. nos Estados Unidos, a independência deles tem muito a ver com isso e tal.
Nas artes, também só como a gente vai falar de imagens, né, a gente tinha 3 coisas convivendo. Tinha o classicismo, que era o gênero de pintura oficial da Academia de Belas Artes, era o que estava alinhado com era a chapa branca, vai, Uhum. que tinha nomes grandes como Davi, por exemplo. Então são pinturas muito ligadas à mitologia antiga, é uma espécie de continuação do Renascimento. É um resgate do resgate, a gente pode chamar? É, eles, Nesse eles ideal, pelo sim, menos. eram pinturas com um modelado muito bem feito, uma composição muito sóbria, muita atenção a aspectos morais que pudessem ser ligados Uhum. àquela leitura daquela pintura. Fora isso, tinha o romantismo. O romantismo era uma reação justamente aos horrores do racionalismo, né, que vieram com a Revolução. Então eram obras que tinham um caráter mais individualista, muita coisa voltada, assim, para a Idade Média mesmo, valores do antigo regime, do caráter nobre, da questão da honra, e valores que eram antiquados para a época, mas que tiveram Uhum. essa sobrevida no romantismo. E um pouco mais tarde, a gente tem o realismo. Aí começa a ficar alguma coisa a ver com a fotografia, no sentido de que as cenas são do cotidiano. Eu acho que aí Gustave Courbet é um super representante, porque ele, por exemplo, ele pintou Quebradores de Pedra, que é um quadro simplesmente 2 caras quebrando pedra, só que ele fez num tamanho meio monumental, Uhum. que normalmente seria um tamanho para representar um monarca, e ele representou pessoas simples. Então essa era a ideia do realismo, de resgatar um imediatismo da pintura. Eu acho legal isso do contexto do realismo, porque é aquilo que a gente estava falando vou chamar de holofote, né, do interesse da população, dos ideais do momento, de olhar para o outro lado, né. Que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar da Sim, fotografia, dessa representação da sim. realidade, né. Sim, e foi esse período todo foi um embate aí de forças conservadoras e forças que queriam, mudar justamente ao início da Idade Moderna, criação do Estado moderno, que é o que a gente vive hoje ainda, né. Eh, Foi uma época que a imprensa Isso é estourou, bem importante, né. os semanários, né, os romances, as novelas, né, do Balzac, Alexandre Dumas, Eugênie Sue, e o pessoal ficou realmente doido por essas coisas. Esse Eugênio Sui, ele era um ativista, ele foi preso uma vez, e só que quando ele entrou na cadeia, ele parou de escrever. E ninguém aguentou ficar sem saber o próximo capítulo da Mystère de Paris, ele foi solto para poder escrever. Então era realmente uma febre. A questão da imprensa mesmo, faz uma diferença que a circulação das imagens, das informações, é uma vulgarização, entre aspas, da Ah, dessa proximidade que o público tem com as palavras e as imagens, porque eles não tinham fotografia, mas eles tinham uma outra forma de representar, né. mas assim, as imagens mesmo, os ilustrados entram só no meio do século XIX, no começo eram textos mesmo. Era só texto. Eram as novelas, tal, que eram o grande os comentários da política, e muita fofoca e coisa e tal. O ilustrado entra mais tarde e entra como gravura em madeira, É. que no 1860 em Londres tinha semanários com tiragem de 200.000 exemplares por semana, era uma Caramba. loucura. Acho que 200.000 não vende nem do Folha de São Paulo hoje em dia. Hoje em dia não. Eu acho que no auge eles tiravam perto de 1.000.000 a folha, no auge. Caraca. Hoje deve ser bem menos. É. Bom, conclusão que eu quero tirar dessa parte desse contexto histórico aí que a gente pincelou muito rapidamente, é que a fotografia nasceu numa época já muito parecida com a nossa, em termos de valores, foi a Revolução Industrial, então o trabalho fora de casa. Antes o trabalho era feito muito por tarefas, aí não, o trabalhador sai de casa, vai para a fábrica, passa o dia inteiro lá, ele vende a hora dele, né. A organização da sociedade começou a se É, assimilar muito, né. já é muito parecida com o que a gente tem hoje, então um advento, um evento muito, muito ligado ao nosso tipo de vida, mas que passou por transformações.
Então a gente tem aí estabelecido esse momento histórico da Revolução Industrial, desse dia a dia aí ficando mais corrido, a galera tendo que trabalhar, e acho que com isso surge aquela necessidade empreendedora, vou chamar assim, né. A gente pode dizer que é uma galera aí que estava querendo surfar uma onda. É, isso é bem interessante o que você está colocando, porque me chama assim, um personagem central na questão do desenvolvimento da fotografia foi Nicéphore Niepce, um francês. Ele é da cidade de Chalon-sur-Saône, que é uma cidade até hoje é pequena, eu olhei, tem 44.000 habitantes, Nossa senhora. fica a 350 quilômetros de Paris, então naquela época era, sei lá, semanas de viagem, era bem longe. E ele é um personagem que viveu todas as contradições dessa época, porque e é engraçado, eu acabei pegando um pouco de intimidade, vamos dizer assim, após a escolha, porque eu li muito as cartas dele, as cartas que ele trocava com o irmão, com o gravador dele, Lemaitre, em Paris, com o próprio Daguerre depois. E ele era uma pessoa, assim, que ele a gente se apaixona um pouco pela busca, né, porque ele realmente dedicou anos à questão da fotografia, era tipo o santo graal dele, o cara solitário numa cidade pequenininha. Até a cidade guarda bem a memória dele. Eles têm numa praça central, eles têm uma estátua dele em bronze, maior que o tamanho natural. Tem um museu da fotografia lá, e é um museu que tem ele se chama Nicéphore Niepce, mas ele vai além, ele relaciona muito a produção das imagens e dos equipamentos com a sociedade. E ele viveu então nessa cidade, ele era de uma família muito rica, Você já foi nesse museu, né? já, já. Essas tipo, Essas fotos a gente são vai são mostrar demonstran que é legal isso. falar isso, porque você estava É. lá, né, você viu. E o pai dele era um advogado e era conselheiro do rei, do Luís XVI, para assuntos de Chalon-sur-Saône. Então, eles estavam bem no caminho, assim, para ser mesmo não sendo de família aristocrática, a receber um título. E o Nicéphore tem tudo de um nobre. Ele era muito culto, ele foi educado com preceptores, tinha tudo isso ele não tinha jeito nenhum para ser, vamos supor, um burguês típico, vai, para Trabalhador. abrir uma fábrica, para fazer comércio, para ganhar dinheiro. Ele não tinha, porque ele acho que em parte porque ele já tinha. Sim. E ele se dedica então a essa coisa da fotografia e a gente acha isso muito bonito. Mas ele era muito ruim para falar do seu projeto. Ele vai uma vez para Londres e ele fala só dos problemas que tinha. E você lendo dá raiva, você fala: "Pô, esse cara não sabe vender as coisas dele". Mas ele era um central e ele tem essa ambiguidade, ele não era nem para ser um burguês, e também não era mais época quando estoura a Revolução É Francesa, isso que eu ia falar, o pai dele é conselheiro do rei na e Revolução Francesa. então, ele se alistou no exército e o irmão na marinha, para fugir de perseguições, porque meio para disfarçar, porque Sim, eles eram muito ligados se mesmo. camuflar ali, né. Isso, eram muito ligados à família real. Mas eles não e essas profissões, assim, militares, é típico do aristocrata, é típico do nobre, né, que são as armas, né, é o que eles curtem. Mas eles não têm a menor vocação, assim que a coisa acalma, eles voltam para Chalon-sur-Saône, e eles se dedicam a ser inventores. O inventor é uma coisa, assim, que fica meio, sabe, não é nem o burguesão que está ali no chão de fábrica, ali, tomando conta da produção, e também não é um nobre que vai ficar cuidando só das posses e dos privilégios, das incumbências típicas da aristocracia. Então eles resolveram ser inventores. E eles chegaram a fazer Esses inventores, eles são meio que símbolo dessa época, né. Assim, sim, dessa patente, de correr atrás, sim, de ter essa uma corrida aí por acho que o capitalismo estava começando a borbulhar ali e o pessoal percebeu que podia colocar a marca deles em é. cima das coisas, né. Isso estava fervendo na Inglaterra. Nós vamos Uhum. falar disso daqui a pouco, e é bem, bem interessante essa Uma questão influência, né. do papel do inventor nessa época. Eles chegaram a fazer um motor a combustão que moveu um barco no rio Sena, em Bercy. E só que ele não era economicamente viável, o combustível era caríssimo, era de pólen.
Então, assim, eles De pólen? é, eles Cara, chama Pyreolophoре, o é nome um do motor combustível à base deles. de pólen. É. Bom, o Niepce ele vai se interessar pela fotografia, porque no finalzinho do século XVIII foi inventada a litografia. A litografia é assim, é uma pedra plana, você faz um desenho na pedra com um lápis gorduroso, depois você molha a pedra, entinta a pedra e usa como se fosse um carimbo. Você passa uma prensa enorme, Uhum. pesada, com papel e carimba. Isso foi uma febre, isso no início dos 1800, todo mundo estava fazendo. Só que a pedra vinha da Bavária só, e o Niepce ele resolve desenvolver uma pedra francesa. Então ele começa a pesquisar sobre isso. E diz a lenda que ele era muito ruim para desenhar, que desenhar, tocar um instrumento, falar línguas, isso era básico. Sim, Hoje em dia pouquíssima gente pensa sim. em desenhar como uma aptidão necessária, mas naquela época Básica, é né. básica, mas naquela época era básica. Ninguém vai na entrevista de Pra emprego e pergunta: "Sabe desenhar?" não, não. E assim, para quem não estou falando do povão, mas para quem tinha Sim. algum recurso, alguma posição, era básico. E ele diz que ele era ruim. Aí ele tem a ideia: "Puxa, como é que será que não daria para pegar a imagem da câmera escura?", que era bem conhecida na época já, bem popular. Ela era conhecida há séculos, mas na época era um instrumento que era popular. Será que não dá para pegar, colocar alguma coisa lá dentro da câmara escura, onde a lente projeta a imagem, e fixar essa imagem? Porque todo mundo sabia que essa imagem era muito perfeita, muito boa. Vamos fazer um parêntese pra câmera Sim, escura? Porque eu acho que talvez seja um negócio muito interessante, que é aquela história que a gente estava falando sobre a fotografia, ela foi descoberta ou ela foi inventada, hum. né. Eu acho que é muito importante a gente falar disso. É algo que as pessoas já entendiam, já compreendiam na época, né. E como que funcionava isso? Olha, ela é simplesmente uma caixa fechada em todos os lados, e só em uma face dessa caixa você tem um buraco, Um furo. um furo. Então você pode imaginar, vamos supor, se você tem um buraco aqui, se você põe uma fonte de luz, uma vela aqui, vai para pegar uma luz, fonte de luz da época. O que que vai acontecer? A luz da vela vai passar pelo buraco e vai projetar um círculo aqui na parede oposta, certo? Certo. Então isso, projetando esse círculo, você vai ter uma imagem que é uma bola desse tamanho. O que que eles fizeram? Eles puseram uma lente aqui, uma lente. A lente faz o quê? Que aquela luz que vinha divergindo e acerta o furo, volta a convergir e forma uma imagem nítida daquela vela. Então a câmara obscura, eu lembro bem de criança, eu morava numa casa que pelo buraco da fechadura do quarto dava um efeito de câmara escura do quintal. Então é assim, é um negócio que fica até difícil falar quem descobriu, porque é impossível que um monte de gente não tenha visto. É um efeito natural da Na realidade ve e da física da você luz. quando você, edita, quando você corta a luz que vem vindo de uma cena através de uma porção muito pequena, ela vai projetar na parede oposta a luz de acordo com a iluminação que você tem na cena. E você vê a imagem projetada. Então foi essa imagem que o Niepce pensou que ele poderia talvez encontrar um meio de fixar num suporte É a fixação da essa imagem, realidade. da realidade, daquilo que estava na frente da câmera. Só que a abordagem dele era muito em cima das artes gráficas. E primeiro, ele começou, o suporte que ele imaginou era metal, porque existia gravura em metal. A gravura em metal tem várias formas de fazer, mas as principais, uma é você cavocar o metal com uma ferramenta que chama buril. Então você risca o metal, você faz depressões no metal, depois você entinta esse metal. Aí você vem com um pano, limpa o metal todo, só que você só consegue limpar a superfície. Uhum. Aquela parte que você cavou Rugosa, né, não. continua com a tinta Uhum, ali. Aí você põe aquilo numa mesa, põe um papel branco em cima, pressiona e a tinta vai para o papel. uhum. Então o que que ele pensou? Ele pensou no uso de uma placa de metal, e ele começou a cobrir com várias substâncias
e deixava a luz, eh, Irradiar ali. bater a imagem, formar Aham. a imagem. E ele reparou o que deu certo de tudo que ele fez, ele experimentou um monte de coisa, tá, ele experimentou vários metais, estanho, cobre, mais tarde ele tentou com prata. O que mais deu certo foi cobrir a superfície com betume, betume da Judeia, dissolvido em óleos, e depois de um tempo que ele recebe luz, ele começa a ficar insolúvel. Então, como uma imagem é justamente uma diferença de luz de um lugar a outro, aqueles lugares que receberam luz, a a substância ele vai endurecer, e as que não receberam, ela vai permanecer solúvel. Aí ele lavava essa placa em óleos novamente, e com isso ele podia ver a imagem. Só que essa não era a imagem final. Ele ia fazer daí um processo com ácido, que é outro processo de gravura em metal, Hum. que você também pode cobrir a placa com um verniz, podia ser o betume, aí você risca o seu desenho que você quer fazer na placa, põe no ácido, o ácido vai cavar aqueles sulcos que a gente falou agora há pouco, de Uhum. cavar com buril, é o ácido que vai cavar quimicamente, e aí o processo é o mesmo. Então ele conseguiu fazer isso, com sucesso por contato. O que que quer dizer? Não era a imagem da câmara, era uma imagem em papel, que ele fez uma do Cardinal d'Amboise, que tem lá no Museu Nicéphore Niepce, no segundo andar, tem a Sala da Descoberta, que até é onde está o famoso retrato a óleo dele, que é um retrato póstumo, que é o que aparece mais, ou o próprio retrato a óleo colorido ou uma gravura, e lá tem a câmara que ele usou, tem esse retrato do Cardeal d'Amboise. E ele pegou o desenho dele no papel, ele passa óleos e ceras no papel para ele ficar transparente, aí ele coloca por cima da placa com betume, expõe ao sol. Por isso que chama contato, porque é uma coisa feita do contato físico mesmo da folha de papel com o betume e o metal embaixo. E desse jeito ele conseguia fazer com que as partes que recebiam luz ficavam insolúveis, as outras ele lavava, Uhum. e ele mandava essa placa para um impressor, para um gravador em Paris, que era um super bom, inclusive mais tarde ele desenvolveu processos de impressão gráfica baseados nesse princípio, e ele mandava para o gravador para que o gravador fizesse morder a placa, né, que se Uhum. fala, dar o banho de ácido, e imprimir e ele devolvia para ele. Então ele teve uma colaboração É chama prático que ele ia revelar, né, assim, é, não exatamente isso, mas hoje com o filme a gente manda pra alguém, faz alguma coisa, ele precisava de um auxílio é. naquele momento pra imprimir aquilo. Ele queria o melhor, né, então Ah, ele foi atrás com um objetivo então. ele falou: "Não vou eu gravar", tem o cara lá que é gravador que sabe tanto que lentes ele comprava do Charles Chevalier, que era uma maison de óptica, porque a óptica obviamente não nasceu com fotografia, se fazia muito telescópio, se fazia microscópio, se fazia óculos mesmo, por É. causa da explosão da imprensa, o Hum. mercado para óculos deu um boom também no início do século Nossa, XIX. nunca tinha pensado nisso, faz sentido. As letras pequenas ali, o E pessoal essa não precisa Maison ler. Chevalier, o prédio existe até hoje, e é no melhor lugar de Paris, lá e dá para reconhecer, o prédio mudou bem pouco, né, a gente vai colocar a foto aí. Eh, então ele mandava para o Lemaitre gravava a chapa e devolvia para ele, e ele conseguiu algumas vezes esse mesmo processo com a câmara escura, só que levava 12 horas. E esse Tinha que ficar uma exposição de 12 horas. mas em 12 horas o sol É, anda, as sombras se movem, o não delineado dá. dos corpos se perde, não era prático. Quando ele conseguiu esse esse tipo de prova por contato, ele foi para Londres para tentar é até difícil falar o que que ele estava tentando, porque como eu falei, ele foi um desastre a viagem dele lá. É, primeiro ele chegou lá e falou assim: "Eu não quero dar nenhuma vantagem para a Inglaterra". Agora você imagina, você chega em Londres e Você fala chega na ele Inglaterra. falou: "Não vou dar nenhuma vantagem para a Inglaterra. Eu só quero que vocês vejam o meu invento para garantir a minha
prioridade, vamos supor, porque eu fui o Sim. primeiro a fazer. A patente, no caso. É. Ele conversou, ele conheceu Francis Bauer, que era secretário da Royal Society, que era a sociedade de ciências. O cara gostou dele, ele fez bom contato, mas ele nem conseguiu mostrar o processo em nenhuma sessão da Royal Society, porque ele não falava qual que era o processo, falava que não ia dar vantagem nenhuma, falava que de todas as dificuldades que ele ainda tinha que vencer para conseguir fazer e tal. Então, enfim, esse foi o máximo que ele chegou. Uma placa dele é conservada ainda no Texas, que é a famosa vista da janela da casa dele. Normalmente ele é apresentada num super alto contraste para poder se enxergar alguma coisa, mas a placa mesmo é muito pouco visível. Então não era um processo bom, e era um processo muito devedor das artes gráficas. Se ele fosse realmente um espírito empreendedor, ele teria parado para pensar: "Puxa vida, isso aqui que eu tenho já é muita coisa". Você poder ter um processo em que você tem várias matrizes a partir de um mesmo original, ainda que desenho, Sim, já é uma coisa muito boa, que foi explorada mais tarde. sim. Mas assim, ele era aquele tipo E nas cartas ele fica reclamando. é, ele tem é impressionante, eu não sei quantas horas na vida dele que ele dedicou a isso. Porque não, se você pega combinações, tipos de metal, tipos de óleo, tipos de betume, tipo não sei o que, você faz análise combinatória, ele fez milhares, acho, de experimentos. É legal a gente falar dessas cartas e tá dando risada e tal, que é uma forma que você trouxe essa abordagem quando a gente foi conversar do projeto, né, de trazer essas pessoas mais próximas, não tirar essa parte da ideação do inventor, a pessoa genial, e mostrar É, como que era o dia a dia dela. O cara foi pra Londres e ficou reclamando que não ia falar nada pra eu ninguém. eu já vi gente falar que o Nicéphore Niepce era um cientista, ele não era absolutamente cientista, ele era um curioso, um diletante, né, a palavra bonita e certa é falar que ele era um diletante. Ele não tinha nada de cientista, ele tinha uma boa formação, mas não era o cientista, ele parte de um modelo, daí ele aplica esse modelo, tira conclusões e bate com a realidade. Ele não tinha modelo, ele ia só Testando. fazendo, testando, testando. Bom, nessas idas e vindas, aí que aconteceu o o que foi uma reviravolta nesse desenvolvimento. Porque o Charles Chevalier fala para um tal de Louis Mandé Daguerre, que tinha alguém lá em Chalon-sur-Saône fazendo experiências que ele estava fazendo. E o Daguerre escreve para o Niepce, e perguntando por que eles podiam colaborar. E os 2 são muito desconfiados, nenhum abre direito o que que eles estavam fazendo. Eles morrem e cada um fica achando que o outro está mais avançado que ele, dessa impressão que dá na correspondência. E o Niepce fica intrigado com a coisa, e ele escreve para o Lemaitre, que é o gravador dele. Sim. Aí eu vou mostrar aqui, eu peguei um trechinho, porque eu acho muito engraçado. Ele fala assim: "Você conhece um dos inventores do diorama, este senhor Daguerre?" Depois eu falo o que que é o diorama. "O motivo pelo qual eu estou perguntando é que este cavalheiro, informado não sei muito bem como sobre o assunto da minha pesquisa, me escreveu no ano passado, em janeiro, para me informar que, desde há muito tempo, ele estava pesquisando o mesmo que eu e me perguntou se eu teria sido mais feliz do que ele em meus resultados. No entanto, segundo ele já havia obtido algo muito impressionante e, além disso, me pediu para lhe dizer, antes de tudo, se eu considerava a ideia toda possível. Não vou esconder, senhor, que tal inconsistência de ideias teve o efeito de muito me surpreender, para dizer o mínimo." Então, essa foi a carta que ele mandou para o Lemaitre em janeiro de 827. Bom, o caso é que a coisa evoluiu e eles se encontraram. Quando o Niepce foi para Londres em 27, ele parou em Paris e ele foi visitar esse diorama. O diorama era um espetáculo assim de cenografia, inventado pelo Daguerre. Você faz, vamos supor, você vai fazer uma cidadezinha num palco, num cenário.
Aí você usa os painéis transparentes. E se você ilumina pela frente, você vê as paredes, você vê lá a pintura de um, sei lá, de um musgo, de uma flor, de alguma coisa. Tinha alguns cenários ali. Para fazer o anoitecer, você desliga a luz que está batendo de frente e liga a luz por trás. Aí as janelas ficam iluminadas, você consegue fazer um pôr do sol. E o Daguerre Era um show de luzes com pintura nos painéis, é é isso, uma né? cenografia. Cenografia. Se usa muito em ópera isso. Tem É, algumas óperas que quando se passa numa cidadezinha, ambientação, né? eles fazem isso, eles fazem ficar de dia, fazem ficar de noite. Aham. E o Daguerre, ele tinha um negócio de muito sucesso lá em Paris, que era esse diorama, e ele fazia coisas assim, um Amanhã no Campo. Então, aí ele punha lá umas cabras de verdade, servia pão quentinho E com fazia uma leite. experiência. Hoje em dia venderiam como A experiência. pessoa pagava o ingresso, Entendi. entrava e tinha esse show de ver o Cinema 4D, que você isso, sente o cheiro. era para usar um termo de hoje, era uma experiência imersiva, Imersiva. O pessoal, porque você o vai cara no Airbnb, você vai lá, ai, vou contratar aqui. os primeiros 5 metros do palco era tudo com objetos mesmo do campo, do que fosse a Uma ambientação, reconstrução. o fundo eram esses painéis coloridos, um monte de gente trabalhando atrás para sobe isso, desce aquilo, acende a luz, apaga a luz, então E o público-alvo era o pessoal que tinha mais dinheiro, imagino. sim. Era um Então, momento aí ali, ele tinha um networking bom, ele tinha um por conta networking disso, bom né? por conta disso. Ele era um cara de Paris, ele era o contrário do Niepce, ele era um cara de Paris, super antenado, doido para ganhar dinheiro, conhecia Deus e o mundo. O Niepce era muito antissocial, ele escreve, ele fala que ele detestava quando ele tinha que descer lá Sim. dos aposentos dele para receber alguém. Alguém que vinha e como a família era importante, ele normalmente tinha compromissos É é sociais. é uma figura, assim, clássica da pessoa do interior, reclusa, e o É, outro da capital, que gosta da exatamente. bagunça. Bom, aí eles pegam e fazem um contrato, eles assinam um contrato, e nesse contrato fica muito claro que o Niepce já tinha alguma coisa, que era a heliografia, que é esse sistema que a gente falou da impressão com betume, e o Daguerre entra para melhorar. O Daguerre acho que era 22 anos mais novo que o Niepce. E ele entra para terminar. O Niepce acha que o que falta para ele é uma óptica boa, é uma câmera boa, que ele acha que o Daguerre tem, e o Daguerre acha que o Niepce já tem um Opa, processo certo. químico já Aham. destrinchado, e ele não tinha. Tanto que no contrato, eu vou pegar mais um pedacinho, no contrato entre eles, isso é um trechinho, fala assim: Monsieur Daguerre, a quem ele, que é o Niepce, divulgou sua invenção, percebendo plenamente o seu valor, uma vez que a invenção é passível de receber grandes aperfeiçoamentos, oferece-se para se juntar a Monsieur Niepce para alcançar essa perfeição e obter todas as vantagens possíveis dessa nova indústria. Então, assim, o que ficou claro na reunião deles é que o Niepce já tinha alguma coisa e o Daguerre tinha que dar o passo final. Tanto que ficou acordado que a fotografia, o processo, levaria o nome dos dois, mas do Niepce em primeiro lugar, que ia se chamar Niepce Daguerre. Bom, no final, a hora que eles assinaram, tá bom, então vamos, mãos à obra, vamos trabalhar. A única coisa que o Daguerre fez foi mandar uma câmera para ele, que inclusive está no museu lá no Nicéphore Niepce, com uma lente que ele podia muito bem ter comprado do Chevalier, eles se conheceram, uma lente acromática. E o Niepce ficou super decepcionado, porque não resolveu o problema dele. E ele continuou tentando. Aí os dois continuaram tentando com as combinações de diferentes produtos, diferentes coisas. Bom, o Niepce morre, eles assinaram o contrato, acho que foi 29, ele morre em 33. E aí quem assume o contrato é o Isidore, que é o filho dele. E o Daguerre vai continuar sozinho. Existe muita polêmica sobre quem que era o bonzinho e quem que era Ah, o clássico. ruim. É um clássico dessa história de invenção, de criação. Sempre tem essa personificação dos dois lados, né?
E o Niepce ele tem a favor dele, isso que eu falei, ele era um cara solitário, dedicado, ele era uma figura romântica, vai, Aham. do herói. E o Daguerre era o empreendedor, o cara que estava afim de grana, não sei o Uhum. quê. Então, muitas vezes a gente encontra em materiais na literatura, teve até um livro, A Verdade sobre a Invenção da Fotografia, de um tal de Fouquet, dizendo que o Daguerre usurpou a invenção do Niepce, porque o que que acontece? Quando o Niepce morre, e ele continua, ele chega num processo, que depois ficou sendo daguerreotipo, ele chega num processo. E aí, só que daí ele chega para o filho do Niepce e fala: "Ó, só que é o seguinte, esse processo não tem nada a ver com o que o seu pai fazia, é outra história, esse fui eu que fiz. Então eu vou lançar Patentear. com o meu nome". Aham. Ainda não estava eu Na vou lançar patente. com o meu nome. E o Isidore não queria, Não queria ele sim. resistiu, eles ficaram mais de ano discutindo e eu trouxe também um trecho do Isidore, o que que ele fala, para vocês verem a posição dele. Irritado pela minha constante recusa do do Isidore recusando ao Daguerre, né, de refazer o contrato, porque ele queria uma emenda do contrato. Ele declarou que, se eu não concordasse com seu pedido, ele manteria sua técnica apenas para si. Então, iríamos publicar apenas o processo de Messier Niepce e mais tarde ele publicaria o seu próprio, o que me impediria de tirar mesmo a menor vantagem da descoberta do meu pai. Eu observei que tal ação era contrária aos direitos estipulados no ato de associação. Ele respondeu que seu procedimento não tinha nada em comum com o de meu pai e que ele era livre para mantê-lo em segredo. Então, a ameaça do Daguerre foi essa. eh, de falar assim: tá bom, então você não quer fazer um aditivo do contrato para pôr só o meu nome, não faz. Eu Ele vai guardo para ignorar o mim. contrato e fazer do É, jeito dele. publica só a heliografia do seu pai, Sim. aí tudo bem. O Isidore percebeu que ele era o lado fraco e aceitou. E por isso muita gente depois falou que foi uma usurpação. Mas acontece, tem uma coisa, tem um grande, uma das primeiras grandes histórias da fotografia foi escrita por um austríaco chamado Joseph Maria Eder. É em 1870, acho que ele escreveu a primeira. E o processo da guerra, a gente vai ver em detalhe, mas ele trabalha com uma placa de cobre coberta por prata, super polida, A prata é super importante nessa é, história, né. e depois ela recebe um banho de vapor de iodo. Nossa. E o que o Éder lembra é que o Daguerre sugeriu isso para o Niepce. E ele n Ele falou: "Olha, estuda aí prata com iodo que isso aí vai dar certo". E olha a resposta depois, tempo depois que o Niepce deu. ele tem documentado isso então, a resposta dele. O Niepce escreveu isso aqui pro Daguerre, fala assim: "Eu fiz um grande número de experimentos com iodo em combinação com placas prateadas, sem obter em nenhum momento os resultados que o meio de desoxidação teria me levado a esperar. Não obstante todas as mudanças às quais sujeitei o procedimento e todas as várias combinações de diferentes métodos de testes, meu sucesso não foi mais afortunado. Depois de alguns outros julgamentos, permaneci neste ponto e devo confessar que estou extremamente arrependido de ter perseguido há tanto tempo uma direção errada e, o que é pior, sem nenhum proveito". Ele gostava muito de reclamar, né. Não, eu acho assim, Ele o tinha tudo na mão. mais ou menos. Não, mas assim, Mas assim, o Daguerre deu a dica para ele, falou: "Ó, faz isso aí". Ele tentou tudo e desistiu. Então o processo do daguerreótipo é totalmente diferente mesmo da heliografia. Não tem essa abordagem gráfica de você lavar, depois fazer comer com ácido e depois fazer impressão. É outra história, a gente vai falar já já. Mas eu acho não é muito justo falar que foi uma usurpação. Na verdade, eles eram todos curiosos, é porque assim, pelo perfil que você traçou do Daguerre, assim, ele tinha muita vontade e parece que ele não tinha talvez
os recursos químicos, só. Não, se o Niepce era ignorante em química, o Daguerre era o ignorante ao quadrado. Então, é isso que eu quero dizer, né. Eu vou contar como que ele achou o daguerreótipo, que isso acho que é É, bem acho que é o é bem lugar. denuncia bem. Bom, ele estava experimentando a placa de prata com iodo, e não dava certo. Aí um dia ele expôs ali na câmara a placa, não deu certo, ele guardou no armário. É, o processo então, acho que para Ah, situar, é, se mantinha o mesmo, né. Placa, câmara, isso. iluminação. Porque assim, a imagem já se tinha, já fazia séculos, que era a imagem da câmara escura. Sim. Faltava descobrir o filme, vamos dizer, ou o O sensor, o vai ser. sensor, ou como que registrar isso, né. Bom, e a maneira como o Daguerre descobre a fotografia, ou inventa uma fotografia, É de fato, assim, de né, o fato, a primeira vez. diz tudo sobre o jeito, a coisa, vou contar. Ele fez uma exposição na câmara escura com a placa prateada, polida, que recebe vapor de iodo, O processo, voltando, era o mesmo, então tem a câmera, tem uma placa, que é esse sensor barra filme que eles estavam querendo que era o que achar. eles queriam desenvolver. Então ele colocou a placa ali de prateada, polida, que recebeu esses vapores de iodo, né, e não deu certo. Aí ele guarda a placa no armário. Só que ele volta uns dias depois, e ele olhou assim, e a imagem estava lá. Ele falou: "Ué". Aí ele parou assim, deve ter olhado o armário e falou: "Bom, alguma coisa aí Isso é dentro". muito, muito engraçado dessa época, porque eu lembro muito os alquimistas, a busca pela pedra filosofal, o É negócio o que meio diz. do homúnculo. É. Assim, é um negócio tipo: "Não, tem alguma coisa nesse armário, alguma substância que eu tenho que achar", né. E É ele uma concepção de realidade, né. e ele tinha razão. Sim. Tem alguma coisa aqui que fez isso. Aí o que que ele faz? Ele tira tudo de dentro do armário, expõe uma placa nova, põe dentro do armário, aí ele pega o frasquinho, põe lá, tranca, espera uns dias. Vai lá, olha, não tem nada, não é isso. Aí pega outro, vai, põe. Não, não deu certo. Até que ele colocou o recipiente lá que tinha o mercúrio, e aí deu certo. Então era um recipiente, É, não era o armário. era o mercúrio, né, Sim, não é, sim. tá, Sim. podia Né, podia ser o armário, podia ser o armário, né. podia ser o vapor da É, madeira, pode sei ser lá. um fungo, sei lá, tanta Isso. coisa pode acontecer. Não, mas deu certo com o mercúrio. E aí ele explora mais o mercúrio, por exemplo, o mercúrio, o vapor que o mercúrio estava soltando era só com a temperatura ambiente, e o que ele faz no daguerreótipo, ele aquece o mercúrio para aumentar a exalação ali do vapor. Então agora falando isso eu contei só para mostrar o grau de cientificismo É, mas do pode cara. ser que seja por isso que antes os experimentos com prata e iodo não tenham funcionado. Não Mas tinha um olha armário. olha olha a coincidência, não tem nada de científico Sim, nisso. não, é Por simplesmente uma acaso aleatoriedade por completa. acaso ele tinha lá um pouco de mercúrio e deu certo, ele foi eliminando e tal. Deve ter ficado muito feliz com a descoberta, falou: "Nossa, como eu sou inteligente". Eu sabia que era mercúrio, deve ter ficado. Bom, então falando agora do processo como que ele anunciou. Ele então era placa de cobre coberta de prata super polida, tem uma caixa que parece uma gaveta, que tem lá no museu também do Nicéphore Niépce, e o vapor de iodo, ele cobre as placas, ela fica com uma cor meio alaranjada e ela perde o brilho, ela fica um mate, assim, né. Uhum. Isso ele colocava dentro da câmara escura, depois ele submetia ao vapor de iodo, o lugar que recebeu a luz, ele forma um amálgama da prata com o mercúrio, que tem uma cor meio pálida. E aqueles que não receberam luz, o iodo continua ali com a prata, o iodeto de prata continua do jeito que Uhum. estava. Aí ele tem que se ele tirar a placa daquele jeito e puser no sol, aquela parte que não tinha formado a coisa vai começar a reagir. Então e ele lavava aquilo com sal, ele tinha alguns meios ali para remover a parte que não foi usada da prata. Depois ele vai um outro cara vai dar a dica para ele, ele vai descobrir o hipossulfito, que é o fixador até hoje, um dos fixadores que se usa até hoje. Até hoje é É.
Bom, quando ele conseguiu isso, ele começou a obter imagens muito boas. Ia para o Sol. Antes disso, só pra gente. Não, não, só o que eu falei, assim, era só para dar um exemplo que, depois que saiu do mercúrio, Ah, tá, você ainda tem que dar um tá, tratamento tá, para se livrar tá, daquele iodeto de prata. tá. E aí o daguerreótipo, ele tem uma característica que eu acho é um pouco não é muito boa. O preto, na verdade, o preto da fotografia, na verdade, é a prata polida. Tanto que se eu pego um daguerreótipo e estou olhando aqui, vamos supor, eu tenho um teto branco lá em cima, eu não vejo o preto, eu vejo o reflexo do A teto. gente vai mostrar isso na imagem porque é muito É, interessante é, e é absurdo o quanto é, agora falando em linguagens modernas, o quanto é definido, assim, é impressionante você ver. é. O fato da prata estar muito polida dá uma definição surpreendente. O limite é a óptica, né. Isso foi o que, eh, fez a fama do daguerreótipo. O pessoal falava, o limite parecia que se você fosse olhar com um microscópio, você ia ver até o que você não É, os conseguia ver olho poros, nu. né. É. Então, daí, ele fez várias fotos de Paris desse jeito, vários daguerreótipos, só que eles precisavam ser vistos dessa forma. O ideal é que atrás de você ou acima, você tenha uma coisa preta, Uhum. para que a prata onde tem que estar preto, a prata reflita o preto. Tirando então o daguerreótipo você tem sempre a impressão que você não está olhando do ângulo muito bom. Ele tem esse problema aí, vamos dizer. O daguerreótipo, a gente pode chamar, você se refere à fotografia, então a ilustração da luz, ou o processo, ou a câmera com tudo? O processo é daguerreotipia. Tá. E daguerreótipo é a A imagem, imagem é final, o é a objeto, é fotografia o objeto, é. objeto, tá. Melhor falar objeto do que imagem, né, porque a imagem já é uma coisa Ah, não, sim, subjetiva, é o que sim. você constrói na sua cabeça. Sim, sim. Então é o objeto ali, a placa de prata. Bom, daí é que ele procura o Isidore e fala: "Olha, só que é o seguinte, eu vou chamar isso aqui de daguerreótipo, não vai ter", aí tem toda aquela discussão Do filho do do filho do Niepce. E o Niepce finalmente, o Isidore finalmente concorda, e eles criam um sistema de assinatura, porque aí tem um olha, não, calma. Que ano que a gente tá falando? 1837, 38. 1837 eles já estavam, porque eles têm o produto, têm o MVP ali na mão deles. Agora eles vão precisar criar uma En forma de monetizar, né. então, mas o que eles perceberam é que se eles tirassem patente, que já existia sistema de patentes avançado nessa época, mas a chance de qualquer um podia fazer. É, você entregar o processo na mão das É, pessoas, é, né. é. Eh, Se você é um artista, você pinta um quadro, dificilmente você vai ter problema para provar a sua autoria. Mas se você é um cientista, vamos supor, aí você descobre a lei dos gases, vai. Uhum, Só que você ia publicar: "Vou publicar o mês que vem", e um cara publica hoje, ele é o descobridor e você não é nada. uhum, Então, essas coisas que têm um viés, vamos dizer, mais científico, mais técnico, tem essa dificuldade. Ele percebeu que se ele, eh, patenteasse, logo alguém ia, então ele falou: "Eu vou vender assinaturas, a pessoa me paga um tanto, eu explico para ele qual que é o processo, e aí ele não vai ter interesse nenhum em passar isso adiante, porque se ele passar, ele está, na verdade, queimando uhum, o investimento dele mesmo". uhum. Então, nesse ponto, foi um negócio inteligente. Não, é interessante, né, dele pensar Só dessa que ninguém forma. comprou, Ah, ninguém fez nada. ninguém quis comprar. Todo É, mundo então falava: "Para que eu vou gastar?", se não me engano era 1000 florins, eu não lembro que moeda que é agora, mas, era caro. E o cara: "Por que eu vou comprar? Daqui a pouco isso aí vai cair no domínio, aí vai cair na sim. boca do povo e todo mundo vai fazer e eu vou ter pago à toa". Então ninguém quis comprar. E daí ele começa a matutar, falando: "Tipo, o que nós vamos fazer com esse invento? Isso é legal, é bacana, mas, eh, É, como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso?". é isso, você tem ali a ferramenta na mão, né, você tem ali o invento. Tem gente que, né, que você falou: "Ah, faz a patente", e a assinatura não dá.
qual é o caminho, né, porque É. é legal a gente também colocar em perspectiva nesse momento, sobre os retratos das pessoas mesmo, né. Eu lembro muito de retrato familiar, de ter ali esse então já tinham pessoas, que eu acho que mais pra frente a gente vai falar um pouco disso, né, tinham pessoas que faziam esse tipo de registro, né. Então, mas aí você está olhando a coisa já com uma mentalidade De de hoje. agora. Sim. É muito, muito interessante a história da fotografia, a invenção da fotografia, porque nós vamos chegar lá. Bom, como ele era um cara super bem relacionado e conhecia todo mundo, ele conseguiu chegar em um personagem que eu acho que ele é tão importante quanto o próprio Daguerre. Eu acho que ele é mais importante que o Daguerre, porque enquanto que a descoberta do Daguerre foi meio obra do acaso, vai, calhou Sim. lá de ter mercúrio naquele armário e ele conseguiu matar a charada, ele foi procurar um tal de François Arago. Esse François Arago era um cientista, mas ele era secretário perpétuo da Academia de Ciências da França. Ele começou a carreira como cientista, eh, fez algumas coisas importantes, ele viajou para a Espanha, ele foi lá para medir o meridiano, um meridiano lá da parte de geologia, né. Uhum. E teve lá uns perrengues, foi sequestrado, foi preso, depois ele estava voltando para a França, um navio pirata pegou, não sei o quê. Eu sei que ele voltou para a França como herói, ele era muito jovem, e ele foi tipo o garoto prodígio, assim, ele foi rapidamente alçado, assim, ao Uhum. topo de um posto político, no final das contas. Uhum. E o que é interessante nesse François Arago, eu não sei até que ponto Daguerre percebeu isso, se ele percebeu, aí ele foi um gênio, é que embora a gente associe muito ciência com tecnologia, como se fosse um binômio sempre juntos, não era junto. A ciência começou, olha, se você voltar para tempo de Newton, Kepler, Galileu Galilei, não sei o que, isso nós estamos falando de 200, 300 anos antes da invenção da fotografia. Uhum. E essas pessoas, o Descartes, eles não estavam nem um pouco preocupados com inventos, com tecnologia, com o que que eu vou fazer com isso. É uma compreensão do mundo, né. Para eles era exatamente isso, eu quero compreender o mundo, eu quero dominar, entender a natureza, porque isso faz parte daquele ideal iluminista que a gente falou, que acabou levando às revoluções, a Revolução Francesa é o caso de escola e o mais clássico, mas era assim, o mundo deixa de ser uma coisa inescrutável, uma coisa da vontade de Deus e que o homem tem que se resignar, aceitar as coisas como elas são. O mundo passa a ser visto como uma máquina compreensível pelo homem, se você usar a ciência. E quem, eh, era cientista, o pessoal da, Royal Society lá em Londres, mais até que na França, eles eram normalmente uns caras já super nobres, super bem posicionados, intelectuais, eles eram Uhum. intelectuais. Essas atividades de invenções, tecnologias, não interessavam para A eles, monetização das coisas, né, nada. das invenções. Tem um tal um professor, acho que de uma universidade francesa, chama Duflos, que eu li um texto dele, ele chama muita atenção, ele fala: "A máquina a vapor", vai, que é um super invento. Uhum. Não usou nada da lei dos gases. Os caras que faziam, que desenvolveram a máquina a vapor, era meio estilão da guerra. Eles tinham lá os equipamentos, não sei o quê. Depois que foi inventado, aí sim, Foi refinado, né. aí teve um aporte onde, sim, foi necessário cálculo, ciência e modelo e coisa e tal. E a fotografia foi pelo mesmo caminho. Só que o Daguerre foi muito feliz de falar com esse François Arago, porque ele estava trabalhando numa, rota de popularizar a ciência. Ele abriu a Academia de Ciências da França para que as pessoas pudessem assistir às sessões. Ele começou a fazer avaliações de inventos dentro da Academia de Ciências, coisa que era impensável. Parecia, sabe, que você está falando, você está vulgarizando. Então a acusação, tanto que ele tinha um amigo dele que chama Biot, que eles viajaram juntos naquela fase de juventude lá, quando eles começaram na ciência. Eh, Tinha muita gente contra essa política dele.
de popularizar a ciência, de chamar os inventores, de discutir, de publicar as atas das reuniões, coisa e tal. Isso é legal de falar, porque sempre passa por esse momento, né, de abertura das portas. É que nem a questão da medicina é muito claro, com a proibição de estudar o corpo, abrir o corpo ao longo da história. Ah, sim. E isso que era religiosidade, né, no É, caso. é. Muitas pessoas foram presas, perseguidas, Sim. o Galileu mesmo, se você Da falou, Vinci, é. de abranger ali os corpos celestes e tudo. Então isso era uma barreira da sociedade no É. todo, né. E você vê que os objetivos aí de quem estava desenvolvendo ciências, meio que para cutucar ou para derrubar os dogmas da igreja, era completamente diferente de quem estava começando a promover a revolução industrial, não tinha nada a Sim, ver. Eles vão se juntar em alguns projetos e a fotografia é um caso bem interessante, bem clássico em que isso aconteceu. Porque daí o Arago, ele percebe, o potencial da fotografia e ele convence, ele faz uma exposição, acho que é dia 7 de janeiro de 39, em que ele faz uma exposição na Academia de Ciências e ele fala do invento do Daguerre, que ele viu as coisas, ele não diz qual é o processo, eu nem sei se ele sabia, ele não diz qual que é o processo, e que o único jeito de compensar todo o esforço e investimento do Daguerre no desenvolvimento do daguerreótipo seria o governo francês comprar o processo e dar para o mundo, e liberar. Então ele vai propor e depois só 6 meses depois, é aprovado na Câmara dos Deputados, o Daguerre recebe uma pensão vitalícia de 6.000 francos, eu falei Florian francos, e o Isidore Niepce, que era o filho, recebe uma pensão vitalícia também de 4.000. E o mais interessante, o que eu acho mais interessante dessa história toda, é que assim que isso corre o mundo, assim que essa notícia corre o mundo, um monte de outras pessoas mandam, cartas e projetos e coisas para a Academia Francesa de Ciências, dizendo: "Não, espera aí, eu já tinha descoberto isso. Eu já sabia, eu já conhecia fotografia. Eu já sabia disso há 10 anos atrás, há 5 anos atrás". Tem até um caso bem interessante de um francês que veio para o Brasil, imigrou para o Brasil, que chama Hercule Florence, e quando ele fica sabendo, ele também tenta mandar coisa para a academia, mas isso daí já era tarde. E é bem legal também, eu tenho aqui um Eles queriam a trecho. pensão também, né, no caso. Eles falam: "Bom, se Alguém ganhou dinheiro com isso, né. olha só o que o Hercule Florence fala, ele fala assim: "Em um século que recompensa os talentosos, a providência me levou a um país onde ninguém se importa com isso. Eu sofro os horrores da miséria", que é exagerado, né? "Quando minha imaginação é cheia de descobertas. Ninguém me ouve nem me entende. Nada importa aqui, exceto o ouro, a política, o comércio, o açúcar, o café e a carne humana". Certamente Nossa! ele estava falando da escravidão, Do Brasil, né, no no caso. Brasil. "Sem dúvida, conheço algumas almas grandes e bonitas, mas em número muito pequeno. Não conhecem meu idioma e eu respeito sua ignorância". Caraca, o francês estava triste aqui. Quando ele fala que, em um século que recompensa os talentosos, ele estava se referindo à Óbvio. pensão do É, Daguerre. é. Só que ele disse que 10 anos antes ele já tinha feito a fotografia. O outro cara que se mordeu muito e que no final teve muito mais sequência o que ele fez do que o Daguerre fez foi um inglês, Henry Fox Talbot, que fez um processo positivo, negativo, positivo em papel. E ele também correu imediatamente. Na hora que ele viu, É, porque ele já tinha feito um processo que tinha chegado muito perto, faltava ainda fixar a imagem, que é eliminar a parte sensível para que ela não continue escurecendo na hora uhum. que você for olhar a foto. Ele também procura a Academia Francesa de Ciências e fala: "Não, espera aí, eu já inventei a fotografia, o que que vocês estão dando prêmio para esse Daguerre?". Uhum. E tentou também, e ele achou justamente o inimigo mortal do Arago, que era esse Biot, compra as dores do Talbot e vai defender o inglês
aqui lá na Academia Francesa. Agora, o que que isso diz para a gente? O que que isso quer dizer? Que inventar a fotografia é muito mais do que o processo técnico. Qual que é assim, o gênio do Daguerre e o gênio do Arago? Eles viram o potencial que a fotografia tinha na sociedade, em tudo que se poderia fazer. O Arago, principalmente em ciências, e o Daguerre, que era um cara do entretenimento, ele era o cara do diorama, ele era o cara que todo dia recebia gente lá no teatrinho dele para ver e se divertir com imagens. Uhum. Ele percebeu. E por isso que ele percebendo foi procurar o Aragão e por isso que o Aragão e foi um golpe de gênio do Aragão também, porque daí quem que se você sai na rua aí perguntando para quem tem alguma chance de saber, Não, na o que época. ficou foi a França. Sim, com certeza. Ele tipo raptou Sim. o invento, ele raptou a fotografia para o Daguerre. Que é uma coisa que nem a gente estava falando no começo, a relação com a matemática. É algo físico, É. né? É algo que você captura o processo, mas como, né, apareceu em outros lugares. Tá disponível para todo mundo, vamos chamar assim. Então a gente pode fazer, acho que a gente pode fazer mais um episódio para explorar o lado inglês, porque a academia inglesa, que era o Royal Society, era muito mais aristocrática, não tinha um Aragô lá. E quando o Niepce foi para Londres, eles nem deixaram ele falar. O Talbot, tipo, descobriu a fotografia e engavetou. Porque para ele não tinha Ele falou: interesse Tá, é legal, legal. fiz, legal. E aí? O Florence também, ele não foi bater na porta todo mundo fala que o Dom Pedro II era super, antenado Para em frente. ciências, em É. desenvolvimento e não sei o que lá. Ele não foi falar: "Ô, vamos fazer uma foto aí da família real, não sei o que olha só que bacana que eu fiz". Não, ele ficou copiando uns rótulos da farmácia dele lá com o processo dele. Então, assim, inventar a fotografia é principalmente tomar consciência de que isso ia mudar o mundo. Sim, E quem fez isso foi o Daguerre e o Araújo, acho que antes dos outros. sim. Por isso que os outros chegaram: "Opa, espera aí, também quero pensão". Eu falo: "Não, meu". O Aragos, assim, colocar isso no mundo é muito pra frente, assim, faz parte de uma visão de modificar como eles imaginavam as coisas mesmo, né. É isso que eu estava falando de ciência e tecnologia, né. O cientista tanto que logo depois que a fotografia que chamaram a atenção, eu não diria não é nem que inventaram, nem que chamaram a atenção para a fotografia, os cientistas pularam. Herschel, o matemático Petzval, que fez a primeira lente fotográfica, realmente fotográfica, e os governos começaram a incentivar e o desenvolvimento foi vertiginoso dali para frente, porque aí as pessoas tomaram consciência do que aquilo podia virar. Eu vou falar só, quando o Daguerre tentou vender o sistema de inscrições, de assinatura, ele fez um folhetinho, um panfletinho de promover. E olha o que ele escreve: com esse processo, sem nenhuma noção de desenho, sem nenhum conhecimento em química ou física, pode-se em alguns minutos obter-se imagens as mais detalhadas, os lugares mais pitorescos, pois os meios de execução são simples. Cada um, com a ajuda do daguerreótipo, poderá fazer a vista do seu castelo ou de sua casa de campo. Poderá até fazer retratos. Será não apenas de interesse para as ciências, mas também para as artes. Enfim, o daguerreótipo não é um instrumento que permite desenhar a natureza, mas um procedimento físico-químico que lhe dá a facilidade para que ela se reproduza por si mesma. Então você vê, isso é visão. Sim. Isso é a visão que ele teve. E É, é ninguém tinha. e a visão de faça você mesmo, assim, de ter uma visão sua, porque na época você dependia de outros terem a própria visão, de você é legal a gente falar disso da visão mesmo de mundo, né, do imaginativo, do imaginário popular. Você ter o quadro, ou melhor dizendo, né, as pinturas como um reflexo da realidade. Ele tá promovendo isso de você colocar a realidade no seu bolso, basicamente, né.
ele teve a visão do potencial que representava a fotografia. E os outros não, os outros é o que eu falei, eles alguns fizeram e engavetaram. Alguns chegaram muito perto de fazer e falaram: "Ah, deixa eu ver". Era um diversão de fim de semana, assim, eles Sim. não percebiam. Mas é engraçado, então se tinha muita gente falando disso, a galera tinha na gaveta, tal, por que que então não foi inventado antes? Por que que não surgiu isso antes, né? Essa é uma pergunta que fica. Porque a parte da câmera obscura a gente, né, já sabia ali naquele momento como que aquilo funcionava. Então, isso é uma pergunta bem interessante e muito debate, tem muita literatura sobre isso, porque como você falou, a câmara escura era velhíssima, séculos, que a prata, combinada com com iodo, bromo, acho que cloreto, que ela mudava radicalmente ao ser exposta à luz, também era conhecido desde o século XVII. Quando os cientistas, que foi Herschel que propôs o hipossulfito como fixador, ele dissolve muito rapidamente os haletos de prata. Ele fez assim, tipo assim: "Ah, vocês estão procurando isso aí? Ah, usa hipossulfito", sabe, Ele não respondeu na lata. assim, parece que Era quando a gente natural. vê, assim, parece que uma vez que eles se debruçaram sobre a questão, as respostas vieram. Então, realmente é muito válida o questionamento, é por que que não inventaram antes? Mas aí a gente precisa entrar na mentalidade das épocas, nos interesses, né. Fala-se muito que no Renascimento houve um impulso, assim, uma a arte se voltou mais para o naturalismo, para representar as coisas como elas são. Principalmente porque Alberti, que era um pintor do século XV e arquiteto, escultor, ele define o quadro, ele escreveu um tratado sobre a pintura, que chama De la Pintura, sobre a pintura. Ele fala que um quadro tem que ser como uma janela, dando para o mundo, dando para uma cena. Então isso é muito fácil você interpretar isso como uma foto. Falar: "Tá, é como se fosse você olhando a coisa". Só que, na verdade, o naturalismo do Renascimento tem várias nuances aí, várias coisas que mudam o sentido dele, porque era muito corrente. Foi uma época meio de conciliação, né, eles queriam conciliar a antiguidade clássica com o cristianismo, e eles tinham muita influência, então, do Plotino, né, que é o neoplatonismo, que é uma espécie de platonismo muito mais místico que o próprio Platão. Então eles acreditavam numa ideia de supra-realidade, né, que esse mundo que nós temos aqui é apenas um mundo sensível, é um mundo que eu consigo ver, ouvir e coisa e tal, mas que existe um outro mundo perfeito. E o A nat questão do mito da caverna. Exatamente. É engraçado o mito da caverna, porque ele parece com o aspecto da câmera Sim, obscura, né. sim, É engraçado isso, desse é reflexo dessa é realidade uma e o mundo projeção. uma projeção do mundo exterior, né. É verdade, é uma câmara também. É. Mas aí, o que eles achavam no Renascimento é que que todos nós temos, gravado no momento da criação, lá na nossa ROM, lá na nossa O no nosso subconsciente subconsciente, a imagem da perfeição. desse E mundo o ideal, né. Desse mundo ideal. E os artistas são aqueles que são capazes de fazer uma ponte e trazer essas imagens para nós. Então não era Ah, um naturalismo voltado para o mundo tão das não cores. era algo prático, né. Era para Era superar a natureza. além, né. Uma coisa que é citadíssima, que é muito famosa, o Rafael Sanzio, ele pinta uma tela que chama Galatea, e um amigo dele, Baldassare, falou: "Nossa, você deve conhecer mulheres maravilhosas, porque você pintou essa beldade aí, né, nesse quadro". Ele falou: "Não, sabe que não, é difícil achar Uma pessoa assim, uma pessoa perfeita assim. Na verdade, eu pintei de uma certa ideia que me veio na cabeça". Então ele tinha muito presente isso de que a beleza e a perfeição, o belo, né. o naturalismo, o belo, o natural, ele na verdade é trazido pelo artista de algum lugar desse mundo ideal do Plotino. Então não é bem uma coisa fotográfica. E mesmo com relação à câmara escura,
Eu acho muito engraçado um teólogo protestante, que é Arndt, que ele tá falando sobre o pecado, isso que de repente não sei por que ele resolve falar da câmara escura. Não sei porque ele foi buscar justo a câmara escura. E ele fala o seguinte, ó: Ah, isso é muito bom. "Aqui é mostrada a chamada câmara obscura, que é quando em uma sala completamente vedada, exceto por um buraco, um certo vidro é colocado em frente a esse buraco. Então acontece que as pessoas que passam na rua podem ser vistas nesta sala, mas de tal maneira que caminham de ponta cabeça. Isso indica que o ser humano, infelizmente, na escuridão completa, de coração e mente, caiu no pecado, transformou-se de fato em uma imagem pervertida, da imagem de Deus a uma imagem do demônio." É Então, como se fosse a invenção ali no momento, né, de você a invenção eu digo, de colocar a lente num buraco, essa parte de processamento da realidade fosse um pecado também, né. nós temos um reflexo analítico assim de quando você vê uma coisa, a sua primeira reação é que aquilo deve ter uma explicação natural. Não era assim naquela época, não era. O cara ia falar: "Não, espera aí, é porque o pé Tá está lá invertido? embaixo, passa pelo furinho e vai bater lá em cima, então é por isso que está de ponta cabeça, normal, não tem". Não, tudo para eles tinha que ter uma interpretação, alguma coisa a ver com Deus, com o divino. Com o diabo. E aí você pega morcego dorme de ponta cabeça, Ah, não sei o que é, lá, e é. o O diabo, inferno não aqui sei o quê. embaixo, é Aí você vê as reflexo. pessoas andando, falando: "Ah, isso é o diabo, é coisa do É o diabo". capeta. Então eram muitas as barreiras e o desinteresse de quem poderia, desenvolver a fotografia mais cedo, tudo isso colaborou para que só no século XIX, eu acho que a fotografia é essa junção de de ci foi um É um alinhamento momento de histórico, né. ciência, tecnologia e mercado. Né, porque o que que o Daguerre trouxe, ele de mais importante até do que o acaso dele ter descoberto o daguerreótipo, ele percebeu as situações, ele fala: "Ah, fotografar seu castelo, fotografar sua mansão, fazer retrato", ele tinha essa noção de que as pessoas iriam querer guardar essas lembranças de uma forma, mecânica, natural, sem depender do artista. Um registro, né. O registro. Os cientistas, bem ou mal, já estavam aportando algumas, melhorias ou requisições para o processo fotográfico. Teve o Ed Wood na Inglaterra, a gente pode falar dele outra vez, que já tinha avançado bastante. E o François Arago, uma figura que resolvesse, aliar, essa coisa de ciência e tecnologia e fazer com que invenções passassem a ser vistas como conquistas da sociedade, para o Uhum. bem da sociedade, e que uma academia de ciências deveria se envolver nisso, foram assim, acho que como tipo conclusão do nosso papo Sim. aqui, dessa introdução, seria isso, foi desse alinhamento que nasceu a fotografia. É, essa parte também da revolução industrial, da mudança de percepção das pessoas, né, às vezes também dessa pelo mínimo que seja dessa difusão financeira, de você ter o acesso ali, da pessoa ter a vontade de ir atrás de alguma coisa, tem a parte do mercado, né, que eu tô falando, né, de ter essa possibilidade. O mercado, quando a gente fala, é o mercado de ter público-alvo para aquilo que você tá promovendo, tá vendendo, É, né. E a parte da percepção da realidade mesmo, eu acho que a partir do momento que a galera percebeu que também tem esse reflexo, pô, os quadros, as pinturas grandiosas têm a ver com a aristocracia, a realeza, as pessoas com mais acesso, né. Eu aqui, da base, posso ter acesso de outras formas, isso que pelo menos o anúncio remete, né. Apesar que ninguém tem um castelo pra tirar foto da janela, né. olha, o mundo estava bem servido de imagens, porque você imagina todas as imagens, tem uma autora chama Anne Martin Fouguier, que eu li sobre artistas no século XIX. Tinha escola de fotografia em toda a cidade, desculpa, de Pintura. pintura, escola de pintura em toda a cidade, eram cursos noturnos, quase todo mundo que ia fazer pintura e desenho e muitas artes,
eram das camadas mais populares. A gente conhece os ricos, né, o Degas, Cézanne e coisa e tal, porque é tudo no final que acaba crescendo é o pessoal que está mais equipado, que está com melhores condições para fazer. Mas era muito popular, a gente as pessoas conseguiam, ter retratos feitos por miniaturistas, que era um gênero de pintura, era um miniaturista que fazia uns retratinhos pequenininhos assim. Então isso era comum. Era comum. Uma pessoa realmente pobre não veria sentido em ter o seu retrato. Sim, Não é sim. que ela não podia pagar, É que ela tem não um fator social é, implícito em ter registro, né. eles não se viam, pendurando em casa ou pondo na penteadeira, sei lá o quê, um retrato, porque não era coisa deles. Isso vai surgir bem mais tarde. E a fotografia, se a gente parar para analisar, as primeiras eram ruins, elas eram pequenininhas, eram Ah, tem esse fator monocromáticas. técnico também que eu acho que é bom a gente passar por superficialmente. O que aconteceu com a fotografia não é que as pessoas iam olhar a fotografia para ver se ela é igual à realidade, elas não iam fazer esse cheque, elas iam aprender como que é a realidade na fotografia, é outra coisa, porque não existia processo mecânico antes. Então, pra saber como que é uma coisa produzida mecanicamente, é a foto. Mas eles não fa se você pegar uma pintura do Ingres, por exemplo, um retrato dele, tamanho, sei lá, natural, é uma maravilha, Sim, é extremamente perfeito. sim. Nada da fotografia chegava nem aos pés disso. O Napoleão III fez Carte de Visite, uma pequenininha assim, mas tem o quadro dele Gigante. gigante. Sim. E para um monarca, só aquilo servia, não É, ia não servia esse fator técnico então na assim, cabeça confunde, porque a gente fala: "Ah, fotografia", mas não era, né, era outra. o século não era mal servido de imagens, e tudo tinha imagens, muito tinha pintor e desenhista de monte, e eram muito baratos. Eu lembro de ler que a esposa do Angre falou que quando eles chegaram na Itália, ele fazia um desenho de um retrato por, eu não sei, mas era uma mixaria, assim, não lembro a cifra exata. Então, quem queria ter retrato e que estava em não era logo que entrou a fotografia era mais cara. E virou uma mania porque era um processo novo. Todos os cientistas, todos que pesquisaram, isso me deu o trabalho de coletar, a gente pode uma outra vez falar, Talbot, esse Wedgwood, o Niepce, o Daguerre, tem sempre um certo sentido de domínio da natureza no que eles falam. Eles falam tornar a luz sua cativa, eles usam muito. O Charles Chevalier fala isso da cativa, obrigar a natureza a trabalhar para nós, obrigar a luz a trabalhar para nós. Revolução industrial Tinha muito na desse veia, interesse, assim, de nós vamos fazer a luz operar. a operar para nós. Tinha muito era melhor que a pintura? Era diferente. E em grandes em Não competiam, né. é. E no aspecto técnico, assim, que a gente tem hoje, falando para quem conhece mais de fotografia, a gente chegou a comentar isso na nossa prévia de uma conversa, de que o fator de exposição, do tempo, da qualidade da lente, do f da lente, da abertura da lente, eram coisas, assim, que estavam era pra gente é impraticável pensar em remeter a ao que a gente trabalha hoje com o que eles faziam antigamente, né. Os primeiros retratos levavam minutos de exposição do Tinha que ficar lá, sol. parada. Então, sobre as dificuldades do daguerreótipo e que mostra uma certa teimosia da sociedade em fazer a fotografia acontecer. Olha, esse é John Verge, ele escreveu em 1890. Algum tempo depois disso, refere-se à primeira vez que ele viu um daguerreótipo na vitrine da agência de correios. Uma Miss Wigley de Londres chegou à cidade para praticar a daguerreotipia, porque isso era muito comum, o pessoal comprava um kit e saía: "Opa, vou ganhar dinheiro". Mas ela não permaneceu muito e não conseguiu, penso eu, ter feito uma visita rentável. O contrário dificilmente poderia ser imaginado, pois as imagens desse período, feitas ao sol,
com reflexos ofuscantes e distorções do rosto humano, impressionariam poucas pessoas a respeito do processo ou da mais nova maravilha do mundo. Naquele período inicial de fotografia, as placas não eram tão insensíveis às sessões muito longas e às condições terríveis. Não era fácil convencer alguém a submeter-se à provação de sentar-se ou pagar a soma de 21 shillings por um retrato muito pequeno e insatisfatório. Então foi realmente uma teimosia. E nos grandes centros, em Paris, em Londres, a gente pode imaginar aquele efeito de moda, né? De Totalmente, nossa. fulana tem, eu também quero Sim, ter, sim, o lord lá, não sei o que sim. fez, eu também quero fazer. Mas quando ia para o interior, aí era mais esse intangível, esse aspiracional já era menos. Com certeza. Aí o cara falou: "O quê? Eu vou ficar 6 minutos debaixo Debaixo de do sol. sol aqui, fazendo a cara, depois eu Não, recebo". e eu não posso me movimentar, porque senão sai borrado, né. Depois eu Parte receber uma técnica, uma coisinha desse tamanho e pra tal. quê? Aí a fotografia já encarava mais o que ela era de fato, né, e era muito ruim nos primeiros anos. Então, E a gente vai continuar falando disso, que ela vai evoluindo, né. sim, vai evoluindo e vai abrangendo novos campos e E aí a câmera começa de um tamanho, né, a gente tem aqui qual que é o ano dessa aqui? essa daí é recente, essa é de 1920, coisa assim. Ah, mas Mas no começo era contato, né, o negativo é, começa do tem tamanho o do o processo atrás ali, né, o só no sensor. fim tem várias coisas que concorreram para a miniaturização da fotografia, a lente, ser uma lente de uso geral, e o processo químico, e o ampliador. Tá, também. Você poder ampliar a foto, você pode fazer um negativo pequeno se você puder ampliar. Bom, então esse foi o nosso primeiro papo aí sobre a invenção, descoberta, esse processo, essa guerra, né, Foi uma comercial guerra. aí na França. A gente vai explorar isso em outros países, tem algumas outras coisas que a gente pode falar da Inglaterra, Acho que né. principalmente a Inglaterra, porque a posição da Royal Society comparada com a Academia de Ciências de França é bem ilustrativa desse embate entre forças conservadoras e forças, que queriam avançar mais Mudar, dentro né. da modernidade. Também a gente vai falar sobre, eu queria, né, muito falar sobre a história, por exemplo, da Kodak, pegar a história dos Sim, filmes mesmo, sim, do desenvolvimento disso. Chega uma hora que também as coisas dão uma popularizada gigantesca, né, com a câmera ficando menor, com o processo isso. ficando mais rápido, a parte também da pessoal levando para casa, né, esse processo químico. Então tem muita coisa para falar, né. Nossa, é o mundo das imagens, é muita coisa. E a gente também quer aproveitar que, né, essa coleção linda do Wagner pra gente mostrar algumas coisas, umas curiosidades também, né? Tem algumas lentes muito legais. No próximo programa, a gente tentar colocar uma lente, né? Que você tem um adaptador que a gente coloca na câmera moderna, coloca a lente antiga. Acho que dá pra gente explorar muita, muita coisa. E é isso. Eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem seus comentários, né? Se alguém tiver alguma dúvida, e acessarem também o site do Wagner, que tem muito conteúdo lá que a galera pode se aprofundar se quiser, né? Ou apenasimagens.com. É isso. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado.